Tudo bem com vocês, sim ou não? Olha aí, vocês também, nem isso vocês estão falando mais. Ah? Tudo bem, sim ou não? Mas se não tiver, vai ficar, irmãos. Se não tiver, vai ficar. Deus vai abençoar. Nós estamos diante da presença daquele que tudo pode. Nós devemos deixar a incredulidade de lado e passar a crer realmente no Senhor, na fidelidade de Deus, na sua provisão. Deus é Deus de provisão, gente. Sabe, não podemos deixar de crer que Ele entra com seu poder em ação, que Ele entra, irmãos, Ele vem com provisão quando nós colocamos diante dEle realmente a nossa caminhada, a nossa vida. Porque vai ter a situação, não é só para você, é para mim também. Vai existir a situação que vamos dizer o quê? Senhor, se o Senhor não fizer agora, ninguém pode. Se o Senhor não for comigo, eu não vou chegar a parte alguma. Se o Senhor não entrar com providência nessa hora, nada vai acontecer. Eu depositei todas as minhas confianças, toda a minha confiança no Senhor. Eu depositei todo o meu coração no que diz a tua palavra. Eu não abri mão dela. E Deus tem um compromisso, gente, com a palavra dele. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Se nós tivermos nesta palavra, o compromisso de Deus, ele vai se cumprir nas nossas vidas. Deus vai cumprir o que prometeu. Deus vai fazer aquilo que declarou que faria. Então não abra mão das promessas do Senhor. Não abra mão das orientações de Deus. Não abra mão daquilo que o Senhor está lhe dizendo. Ficar, irmãos, porque a Bíblia me manda orar ao Senhor, clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Porque quando você diz assim, eu vou buscar. Quando você diz que você vai buscar, ou seja, você está dizendo o quê? Eu sei onde está. Então eu só vou o quê? Buscar. Porque eu sei onde está. É diferente da pessoa que às vezes ele vem procurar algo. Quem vem procurar, ele não sabe onde está. E ele tem problema. Se eu não sei onde encontrar, aí eu estou mais longe. Mas se eu sei, eu só preciso buscar. Buscar é ir, pegar e trazer. O Senhor Deus nos manda fazer o que na sua palavra? Buscar. E o endereço correto ele já nos deu. Todo o coração. Então vamos entender o que Deus tem para nós aqui hoje, porque Ele vai nos ajudar bastante. Você trouxe o seu pedido de oração dessa semana? Sim ou não? Você chegou a ler a passagem bíblica que consta nesse encarte de oração que você pegou? Muito conhecido, sim ou não? Mas Deus tem uma revelação para nós aqui hoje. Eu espero que você já tenha lido o texto, mais de uma ou de muitas vezes. Mas você vai ver, se tivermos lendo hoje 1001, Deus tem algo novo aqui para nós. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 38, é aqui que nós vamos começar. O profeta Isaías. O capítulo é o 38. Isaías capítulo 38. Já que estamos falando de causa impossível, vamos ver aqui estes homens que fizeram a diferença, irmãos, que fizeram a coisa acontecer. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Então tá ótimo. Vamos lá? Diz aqui, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... A Bíblia diz do quê? Naqueles dias. Já parou para imaginar e pensar que dias foram esses? Naqueles dias, pastor, é aquele dia. Não. Está falando do Ezequias, da história do Ezequias. Que dias estavam, ou em que dias estava Ezequias? Ezequias estava enfrentando um problema muito grande. Homem de Deus. Homem, irmãos, que trouxe uma transformação, uma mudança completa ali para dentro de Israel, para todo aquele povo. Um homem que buscou a Deus.
Um homem que, se olhasse pelos olhos naturais, ele tinha muitas outras prioridades. Ele estava com o reino quebrado, ele não tinha homens, ele não tinha armas, as ameaças eram iminentes por todas as partes. Ezequias era um homem que, se olhar pelos olhos naturais, ele tinha muitas prioridades. Mas diz a Bíblia que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele deixou de lado o que era prioridade e fez, sabe o que, gente? Abriu as portas da casa do Senhor. Ele restaurou o culto a Deus. Ele restaurou, gente, a comunhão com Deus. Levou o povo a buscar ao Senhor Deus. O que muitas vezes nos falta nessa caminhada, nós olhamos as nossas prioridades e nos esquecemos que elas só serão atendidas se o Senhor for conosco. Olha o que disse Jesus: sem mim vós nada podereis fazer. Nós olhamos as nossas prioridades e dizemos, é disso que eu preciso. E aí tem aquela palavra do momento, que todo mundo usa, ou está usando, né? A palavra no meio da juventude diria modinha. Né? O quê? Foco. Ele foca naquilo que é o quê, irmãos? Só que a sua prioridade muitas vezes está te afastando do Senhor. Se eu estiver unido realmente a Deus, Ele é o Deus que suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19 diz isso. Agora, se eu permitir que as minhas prioridades me afastem do Senhor, aí eu estarei cometendo o maior dos erros da minha vida. Porque sem Ele eu nada posso fazer. Naqueles dias Ezequias adoeceu. Que dias eram esses? O reino estava sendo restaurado. Primeiro a sua parte espiritual. Levanta-se o rei da Síria. Ataca o reino de Ezequias. Ezequias ora ao Senhor no templo, Deus ouve, o anjo do Senhor vem, irmãos, passa pelo arraial da Síria, faz com que os sírios fujam. Naquele dia caíram muitos. O rei da Síria, naquele momento, ele fugiu para a casa do seu Deus, e quando estava na casa do seu Deus, os seus filhos o mataram. O filho mais velho assumiu o reino e já estava o quê? Preparando uma outra investida contra o reino de Ezequias. Então, em que tempo Ezequias adoeceu? Num tempo de guerra, num tempo de luta, num tempo de dificuldade, de adversidades. A situação não estava fácil para ele. O momento não estava, irmão, apropriado. Ele estava preparando para uma nova batalha, o que vem para ele? Uma enfermidade. E aí, quando ele pensa, que enfermidade é essa? O que está acontecendo? Vem Isaías. E o Isaías olha para o Ezequias e fala para ele o quê? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. O que mais poderia piorar na vida do Ezequias? O que mais poderia estar pior? Ele poderia estar dizendo agora, puxa, Senhor, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo correto. Eu priorizei as obras do Senhor. Eu tentei caminhar no caminho determinado pelo Senhor. Mas não. O Ezequias agora ouve a sentença. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte. Preste atenção. O Isaías vai até ele. Isaías era o profeta. É aquele que recebia o recado de Deus. O ministério naquele período era profético. Não tinha Bíblia. Deus falava ao homem, por sua vez, transmitia o recado ao povo. E esse profeta, ele era confirmado como do Senhor quando aquilo que ele dizia acontecia. E já estava mais que claro que Isaías era um profeta do Senhor. Quando ele chega para o Ezequias e fala, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver, o Ezequias estava vendo agora sua esperança de ser curado desaparecer. Porque naquele momento, estando tão próximo de Deus, como estava Isaías, como era a própria palavra, era a própria boca de Deus, o Isaías poderia o quê? Interceder por ele. Como, por exemplo, Moisés intercedeu por Miriam, ela foi curada de sua lepra. Como Moisés intercedeu pelo povo, e o povo não foi destruído.
Como Abraão, por exemplo, intercede por Ló e Deus o livra da destruição em Sodoma e Gomorra. E assim por diante, vemos várias situações na Bíblia. Mas aqui me chama a atenção que o Isaías não intercede pelo seu rei. O Isaías não ora a Deus por Ezequias. Como Samuel, por exemplo, orou ao Senhor por Saul. Isaías não ora. E porque o Isaías não ora, ele chega e dá o recado: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Porque o Isaías não vem para interceder. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Dependendo de como estiver o seu coração, pode ser o homem mais próximo de Deus do mundo vir e orar por mim e por você. Nada vai acontecer. Se o nosso coração estiver incrédulo, se o nosso coração, estiver entregue a próprias situações e circunstâncias, não há oração que mude o seu coração. Não há oração que vá mudar o seu coração. A mudança no nosso coração parte de uma atitude da nossa parte. Aí é aquele caso que se você não fizer, ninguém pode fazer nada por você. O Isaías podia orar, mas Deus falou: vai lá para ele, manda o recado que ele vai morrer. E você percebe que Isaías não questiona Deus, em momento nenhum. Ele simplesmente vai e fala. Ele não poderia dizer: mas Senhor, o rei, o Ezequias, puxa, eu estou vendo, fazendo muitas coisas boas. Restaurou o culto ao Senhor, restabeleceu, o povo está buscando ao Senhor novamente, as coisas estão caminhando. O Senhor acabou de dar um livramento para eles enviando o anjo. Mas se tudo isso acontecendo, mesmo tendo vitória, sabe o que acontece muitas vezes conosco? E o que contamina o nosso coração é aquela história de saber: puxa, por que é que eu estou passando por isso? Tenta entender o pensamento do Ezequias. Bom, se eu fiz tudo certo, se eu restaurei o templo, no primeiro ano, no primeiro mês do meu reinado, a primeira coisa que eu fiz foi abrir as portas da casa do Senhor que estavam fechadas. Eu tirei os altares e os postes ídolos de Israel. Eu bani os cultos aos deuses pagãos que estavam estabelecidos nessa terra. Eu derrubei os altares que meu pai Asa havia levantado. Tudo isso eu fiz. Eu fiz tudo o quê? Perfeito. Eu fiz tudo correto. Por que nesse período levante essa batalha contra mim? Porque logo nesta hora, porque logo neste momento, as coisas se levantam contra mim desta maneira. Quer ver? Marque sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro das Crônicas de Israel. Segundo livro das Crônicas de Israel. Deixa eu te mostrar aqui o início do reinado de Ezequias. Segundo livro das Crônicas de Israel. Capítulo de número 31. Vamos pegar o capítulo 29, a gente vem passando, tá? Capítulo 29. Olha o início do reinado de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade, segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera quem? Davi, seu pai. Eu explico aqui sempre, Davi não era o pai direto de Ezequias, Davi era um ancestral de Ezequias. Mas Davi era o quê? Referência para os reis. Quando você percebe na Bíblia, gente, que o rei fez o que era reto conforme os olhos do Senhor, mas não como Davi, é porque ele andou um pouquinho reto e um pouco torto. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, já sabe que ele fez tudo errado. Fez o que era reto conforme Davi, ou seja, ele pegou a melhor referência e fez o que era perfeito. Então Ezequias está onde? No caminho correto, fez o que era certo.
Versículo 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, fez o que, gente? Abriu as portas da casa e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou à praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundície. Olha o que Ezequias está fazendo. Ele está fazendo, irmãos, uma restauração. Ele está restabelecendo a comunhão desse seu povo, agora seu povo, com Deus. A sua primeira preocupação, o reino estava quebrado. O reino estava quebrado. Seu pai, Asa, fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Perdeu, irmãos, o reino. Ele estava tentando recuperar, e a sua prioridade foi o quê? Restaurar aquele culto a Deus. E aí você percebe que nos próximos capítulos, o que o Ezequias faz? Ele vai e restabelece o culto ao Senhor. Capítulo 29, versículo 20. Capítulo 29, verso 20. Diz aqui: então Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício expiatório, pelo reino, pelo santuário, por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar o quê? Ao Senhor. Novamente o culto está restabelecido a quem? A Deus. Trabalho de Ezequias. Aí o capítulo 30, você já viu Ezequias fazendo o quê? Convidando o povo novamente para a Páscoa, que era a festa que eles já não estavam mais celebrando, já não se lembravam da Páscoa do Senhor. O Ezequias faz o quê, irmãos? Restabelece a festa da Páscoa ao Senhor. Tá? Aí, irmãos, capítulo 31, ele estabelece turma de sacerdotes e levitas. O que acontece aqui, gente? O templo está em perfeito funcionamento. De dia, de noite, o altar, a chama no altar não apaga. Pela manhã o sacerdote vinha, tirava a cinza e arrumava direitinho, a lenha sobre o altar, o fogo novamente, tudo arrumado, gente. Tudo perfeito, como mandava o quê? A lei. Agora olha o capítulo 32, o primeiro versículo. Diz: depois destas coisas, e dessa o quê, gente? Vê se a sua Bíblia diz igual a minha. Depois destas coisas e dessa fidelidade. O Ezequias estava sendo infiel? O Ezequias estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor? Ele fez o que era errado? Não. Mas depois dessa o quê? Fidelidade. Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Quando é que o inimigo se levantou contra Ezequias? No meio da sua o quê? Fidelidade. E esse é um momento que perturba muita gente. Esse é um momento que perturba muitas pessoas, porque as pessoas começam a pensar: peraí, o que eu estou fazendo de errado? Deus, eu não mereço isso. Deus, eu não deveria estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Se eu estou fazendo tudo correto. Se eu estou me esforçando para fazer o que é reto a ti. E fica aquela perturbação. Gente, se o Ezequias está fazendo o que é correto, e Deus permitiu que se levantasse uma luta, ouça o que eu vou lhe dizer aqui: Deus jamais permitiria que Ezequias fosse envergonhado. Se ele está fazendo o que é certo, o que é correto, a luta se levantou, era para Ezequias o que, irmãos? Ter vitória. A partir do momento que essa luta se levanta, Deus estaria fazendo conhecido o nome de Ezequias entre todos os reinos, com a sua primeira vitória sobre quem? Sobre Senaqueribe, rei da Síria. A nação que naquele momento vinha despontando e era mais forte da época. É aquela situação que você está dizendo: pastor, se levantou e é mais forte do que eu. Se levantou e ia tocar neste assunto, pastor, olha, e eu perco a razão, eu perco o chão, eu perco o juízo, eu perco tudo. Eu erro, eu peco, eu falo, eu apronto, eu falo palavrões. É só tocar nesse assunto que me desestrutura.
é mais forte. Assim era Senaqueribe para quem? Para Ezequias. E é isso que às vezes traz perturbação e esfria a pessoa, porque nós não compreendemos. Deus é Deus de vitória. Diga, Deus é Deus de vitória. É Deus de vitória. E onde é que eu tenho vitória se não em meio às lutas? Não existe vitória sem luta. Já orou a Deus pedindo vitória? Deus, me dá vitória. Ah, já orei, pastor. E você espera ter vitória como? Sem luta. E você espera ter vitória como? Sem enfrentar diretamente os inimigos ou adversários que estão à sua volta. Quando Ezequias está fazendo o que é correto, Deus permite que venha quem? Senaqueribe. Por que Senaqueribe não veio antes? Porque não ficaria ninguém do povo nem para contar a história. Mas Deus permitiu agora porque sabia que ali tinha quem? Alguém que estava firmado nele. Alguém que a prioridade era fazer a vontade de Deus. E aí você avança na história e você percebe que muitas vezes o Ezequias orou ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou o momento da batalha. Os inimigos são muitos. É como se chegasse o momento de dar a luz e não houvesse o quê? Forças. É tempo de vencermos, mas a força não está em nós. Todavia, os nossos olhos estão colocados em ti. Os nossos olhos estão firmados no Senhor. E Deus faz o quê, irmãos? Dá vitória a Ezequias. A Bíblia diz que Deus envia um anjo. Irmãos, e vence todo o exército do rei da Síria naquele momento. Mas aí, irmãos, mesmo tendo vitória, eu vejo a mente do homem de Deus, da mulher de Deus se perguntando, por que tanta luta? Por que eu preciso passar por isso? Deus, eu não precisaria passar por isso. É como eu já lhe disse algumas vezes, tem caminhos que se eu e você pudéssemos escolher, nós diríamos, eu não quero passar por aqui. Não quero. Se eu e você determinássemos os caminhos pelos quais vamos passar, irmãos, nós evitaríamos muitos dos caminhos. Muitos. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida ao Senhor, você diz, Deus, a minha vida está em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos. O Senhor vai conduzir você na caminhada. O Senhor vai lhe dirigir. Então, cuidado com aquilo que você permite entrar no seu coração. Aquela circunstância continuou o quê, gente? Sabe, atribulando o pensamento do Ezequias. E ainda, para ficar mais difícil, ele tem uma vitória momentânea, os assírios estão agora se reorganizando e Ezequias cai o quê? Doente. A esperança dele, o profeta, veio o homem de Deus com o recado. Vem cá, você está fazendo o que é certo. Você está caminhando no caminho correto. Você está buscando fidelidade. Você está procurando, gente, fazer o que é perfeito aos olhos do Senhor. Que recado você espera receber? A vitória é sua. Deus é contigo. Não temas. Mas aí vem o profeta e o rei está doente. Ele pensa, agora chegou a notícia, eu vou ser curado. Porque eu estou fazendo o que é o quê? Certo. Mas o profeta vem e fala para ele, olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E você não vai viver. Agora, se a palavra disse isso, a cura para Ezequias agora parece ser algo o quê? Impossível. O que mais me faltava? O que mais me resta? Aí era aquele instante de vir os pensamentos, né? Presta atenção. Do que adiantou fazer tudo o que eu fiz? O que adiantou fazer tudo o que eu fiz? O que adiantou restaurar o templo? O que adiantou abrir as portas da casa do Senhor? O que adiantou isso? O que adiantou aquilo?
O que adiantou toda a minha fidelidade? Porque ele era ou não era fiel? Era ou não era fiel? Volta o capítulo lá de 2 Crônicas 32. Depois destas coisas e dessa fidelidade, era ou não era fiel? Sim ou não? Então ouça. O fato de eu e você sermos fiéis a Deus em qualquer área da nossa vida não nos impede de passar por luta naquela situação. Nos dá a segurança que, se a luta se levantou, nós teremos vitória. Tá? Fidelidade não isenta você das lutas. Fidelidade não isenta, não te dá imunidade sobre as lutas. Fidelidade te dá garantia de vitória sobre elas. Porque aquela fidelidade de Ezequias não impediu que o inimigo viesse, mas a mesma fidelidade fez com que a mão de Deus trabalhasse em favor dele, e a sua vitória foi grande. Então pare de questionar a Deus por que dessa luta, por que daquela e por que da outra. Levante-se para dizer: o meu Deus é Deus de vitória. Ele me disse que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e Ele não vai me abandonar, porque me dará vitória nessa circunstância, em nome de Cristo Jesus. Digam amém, gente. Tá? E aquele momento, por que o profeta não ora por ele? Porque o que estava no coração do Ezequias o atrapalhava. Não adianta nada Isaías orar se a sua mente estava perturbada com esse porquê. Porquê dessa luta? Porquê dessa batalha? Para com isso, luta e vence. Levanta a cabeça e vai vencer. Maior é o que está em você. Levanta a cabeça e vai para o ataque. Maior é o que está em ti. E aí não adianta. O problema é que muitas vezes nós esperamos que as pessoas façam muitas coisas por nós, quando na verdade eu preciso fazer. Eu preciso tomar uma decisão. Aqui era o Ezequias que precisava se levantar. Se você observar, tem uma passagem que hoje à tarde Deus me abriu os olhos para isso, no Evangelho de João, capítulo 5. Olha isso aqui. João, Evangelho, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Está escrito aqui, veja, gente. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Você percebe? Dá uma olhada nas passagens bíblicas. Onde tinha festa, Jesus estava. E tinha uma festa em Jerusalém. Lá ia Jesus para a festa. E tinha uma festa em tal lugar. E já ia Jesus para a festa. E era uma boda em Caná da Galileia. E lá ia Jesus para a festa. Pensa no homem gostar de festa, gente. Sabe? Alegre o nosso Senhor. Então, ele subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavilhões, né? Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ali havia um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era... Vejam isso. O homem sofreu 38
38 anos, esperando o que, gente? O movimento das águas. Jesus não criticou o movimento das águas, se ali curava ou se não curava, diferente de muitas pessoas hoje. Que ele olha para um lado e critica uma coisa aqui, ele critica outra coisa lá, fala que movimento ali é do diabo, aquele é não sei de quem, é do isso. Não, não. Jesus não falou se o movimento existisse ou não existia, ele não falou se o anjo descia ou não descia, se era verdade ou se não era verdade, sobre isso ele não comentou. Ele olhou para aquele homem e falou: você quer ficar curado? Parece uma pergunta boba. Bom, se eu estou aqui esperando o movimento das águas, é porque eu quero ser curado. Mas quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele falou assim: eu quero. Só que o problema é que não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando eu decido, eu vejo o movimento e eu penso em ir, alguém que está melhor do que eu passa na minha frente. Aquele homem não conseguiu o quê, gente? Se levantar. E é o problema de muitos de nós. Cristo olhou para ele, Cristo não olhou por esse homem, olhou para ele e falou: levanta! Levanta! E o homem levantou como se nunca tivesse sido paralítico. Entenda, se o que está em você é o que está derrubando, é o que está te derrubando, é o que está te colocando para baixo, não adianta você esperar que outros façam. Aquele homem estava esperando que alguém o levantasse. Aquele homem estava esperando que alguém o tomasse pelas mãos e colocasse no tanque. Jesus foi lá e falou para ele o quê? Levanta você. Levanta. É o que muitas vezes estamos esperando. Alguém vai fazer algo por mim. Alguém vai. Como Ezequias. Chegou Isaías. Eu imagino ele pensando: agora eu vou receber uma oração. Agora eu vou ser curado. Agora eu vou receber a boa notícia. Põe em ordem a sua casa. Porque você vai morrer e não vai viver. Ou seja, põe em ordem tudo que está fora do lugar. E o que estava fora do lugar? O templo? Ou o templo já estava ajeitado? Os levitas estavam fora do lugar. Os sacerdotes. O culto a Deus estava fora do lugar. Havia alguma coisa errada que Ezequias estava fazendo, gente? O que estava errado? Aonde estava o erro? No transtorno que ele tinha em sua mente, que estava trazendo perturbação ao seu coração. Por que isso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Dependendo do que estiver no seu coração, não adianta ninguém orar. Não adianta. Você quer ser curado? Quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Não, o negócio não é as pessoas te colocarem ali, é você se levantar. Levanta. O homem levantou. O que o Senhor quer que eu e você saibamos hoje? Se você não propor no seu coração se levantar, não há oração que te levante. Se você não propor no seu coração querer fazer, não há oração que te faça fazer. Pastor, eu queria que o senhor orasse para que eu tivesse força. Eu posso orar. Posso lhe ajudar em oração. Mas se você não se levantar, a força virá até você? Não. Não vem. Levanta. É decisão. Somos eu e você. É você agora. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não tomar uma atitude, ninguém pode fazer. Nem Deus pode fazer por mim. Se maior é o que está em mim, o que eu vou fazer com essa enfermidade, com essa doença? Eu vou condená-la aqui agora em nome de Jesus. Ela não vai prosperar, não. O que eu vou fazer com esse mal que está consumindo o meu coração? Eu vou condená-la em nome de Cristo. O que vou fazer com essa incredulidade? Porque, falei com vocês dias atrás, há sempre essa batalha. Quanto ao que está na mente e o que está no coração. Na mente você sabe o que é certo. Na mente você ouve, você entende, compreende, sabe o que é, mas o coração, a alma está dizendo outra coisa. Como Davi dizia: eu confio no Senhor,
Porque dizes dentro de mim, ó minha alma, foge para os montes. Ou seja, ele estava certo da sua confiança em Deus, mas sua alma estava dizendo o quê? Foge, esconde, salva a tua vida, desaparece. Você está sozinho. O que acontece conosco? Aqui nós sabemos o que é certo. Aqui nós temos a compreensão do que é correto. Mas dentro vem aquela voz que diz, você não vai conseguir. Com você não vai acontecer assim. Ou vai dizer para você, o seu caso é mais difícil de ser resolvido. Existe um caso mais difícil para Deus do que o outro? Existe um caso mais difícil para Deus do que o outro? Não, não existe. Para Deus, irmãos, não há impossíveis. Não há difícil para Deus. A dificuldade está em nós. A dificuldade está em nós. Eu estive agora, fui a Cuiabá, e nós fomos visitar uma senhora. Fui eu e o pastor Carlos. E quando nós entramos, como ela já me conhecia, e o pastor agora é o líder lá, e ela já conhece muito bem, o homem de Deus, e ela pediu para a família sair. Não quero falar só com os... Deixa só os dois pastores, o meu pastor Carlos e o pastor Oswaldo, que está aqui hoje. E ela estava conversando, tentando falar algumas coisas. Em poucas palavras, percebeu-se que ela tinha muita mágoa. Apesar de ser uma serva de Deus. Apesar de ser uma serva do Senhor. E ela precisava se livrar daquilo, gente. Para que Deus desse a continuidade no que estava para ser feito. Ou para a cura, ou para o Senhor levá-la. Tá? Ou para o Senhor levá-la. E aí, quando nós saímos, ele me contou algo. De uma senhora, a sogra dele. Sogra dele. Isso. Foi, a sogra dele. Disse, olha, ela estava enferma há muito tempo, velhinha, enferma, sofrendo. Muito. E nem desenrolava para a cura, e Deus também não a tomava. O que está acontecendo? Ele estava saindo de onde ele estava, não me lembro a capital do Brasil que ele estava, mas estava indo para lá. E ele ia chegar com um dia e meio. Aí foi uma senhora visitá-la, visitar a sogra dele. A senhora chegou, entrou no quarto e falou para a sogra dele assim o seguinte, olha, Deus vai visitar você. Mas antes, você precisa de 5 minutinhos para você orar e tirar toda essa mágoa, toda essa coisa ruim que está no seu coração aí. Senão tua situação não vai nem para lá e nem para cá. Deus quer muito você. Essa é uma área em que o inimigo tem trabalhado muito. Porque podemos passar uma vida dentro da igreja, gente. Podemos passar uma vida, sabe, orando, buscando, clamando a Deus. Se o nosso coração não for livre desse sentimento, mágoa, ou qualquer sentimento do tipo, o inimigo pode ganhar essa batalha no final e arrastar a pessoa para o inferno. A mulher falou, você tem muita coisa que você precisa colocar para fora. E é você que tem que falar com Deus, não é para mim. Você tem que fazer a sua oração. Perdoar. Quem lhe ofendeu, tira isso do teu coração. Para que Deus conclua em você a obra dele. A mulher saiu. Esperou 5 minutos, 6, 7 minutinhos e voltou. Orou? Orei. Estou pronta. Deus, cumpre na vida dela a tua vontade. E foi embora. Naquela noite Deus recolheu ela. Naquela noite Deus recolheu ela. Às vezes, a vitória não vem, a bênção não vem, a obra do Senhor não se concretiza. Por quê, irmãos? Porque o que está no coração que está determinando as fontes da nossa vida. Põe em ordem aí, Ezequias. Quem deveria colocar em ordem? Era Isaías. Era o Isaías? Então você entende por que Isaías não orou por ele? Você entende por que o Isaías não foi lá e não fez uma oração por Ezequias?
Porque não adiantava Isaías orar se o coração do Ezequias não estava disposto a ter aquela mudança, a transformação. Tem muita gente frustrada porque, pastor, eu passo por tanto a luta, minha vida não é fácil. A vida de quem é fácil? A vida de quem é fácil? Só quem tem vida fácil aqui, levanta a mão aí para mim, por favor. Pastor, minha vida é muito fácil. Levanta a mão aí, por favor. Ninguém? Ninguém? Pastor, minha vida é fácil. Levanta a mão. De ninguém, gente. Todos enfrentamos as nossas batalhas, temos as nossas lutas. Agora, se eu e você não nos levantarmos, nem Deus pode ser conosco. Lembra quando Deus foi usar Josué? Moisés estava o quê? Morto. Moisés havia morrido. Quem era Moisés, gente? Referência. Tudo que o Moisés ia fazer, quem estava perto olhando? Josué. E Josué estava lá olhando. E o Josué ia junto. Moisés ia para o alto do monte. Lá onde a glória de Deus se revelava, o Josué ia junto. Chegava no meio do caminho, Josué parava. Porque ele não podia subir. Aí o Moisés ia sozinho. O Moisés ia descendo, a primeira pessoa que ele encontrava, quem era? Josué. E o Josué já descia com ele junto. E tal. E irmãos, tudo que ele sabia, ele estava aprendendo com Moisés. Foi o que eu falei um dia para o pessoal. Lembrando que Josué foi escolhido por Deus, mas foi treinado por Moisés. Se não tiver alguém que seja a referência, que lhe instrua, que lhe ensina, as coisas não caem do céu. É preciso aprender. Aí, o que acontece? Vem Deus e recolhe quem? Moisés. Natural que o Josué ficasse agora o quê? Perdido, transtornado, porque ele perdeu a sua referência. Ele perdeu, irmãos, aquele que era o homem que falava diretamente com o Senhor e tal. Ele chorou por ele chorou pelo povo. Aí vem Deus e fala assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta. Levanta. Porque você vai atravessar esse povo. Você vai levar esse povo para o outro lado do Jordão. O Josué teve que fazer o quê, gente? Deixar o pranto, deixar o choro, deixar o luto e levantar-se. Porque um dia ele teve Moisés como referência. Agora Deus estava fazendo de Josué a própria referência. Deixa eu trazer à memória aqui alguma coisa que muitos estão enfrentando. Sabe por que alguns esfriaram na fé? Porque eles olharam de um lado e do outro, viram que pessoas talvez tenham tropeçado no seu caminho. Pessoas que para você eram referência. Pessoas que para você eram referência. Puxa, é esse e tal. E você viu muita coisa o que? Boa. Aprendeu o que era bom. Mas um dia surgiu uma má notícia. Ou talvez como Moisés ele tenha morrido. Ou como outros, como Davi, por exemplo, tenha caído. Ou irmãos como Abraão tenha tomado o rumo errado. Algo aconteceu. E muitas vezes você ficou assim, puxa, meu Deus do céu, por isso que eu falo, eu não posso colocar o meu coração nisso. Se eu olhar para o homem, eu caio. Eu não caio não, irmão. Eu não caio não. Pode cair, eu não vou. Eu posso olhar, porque eu tenho que ter as pessoas que são o quê, gente? Referência. Eu tenho que ter. Paulo não dizia o seguinte: sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo? Então as pessoas que estavam ouvindo Paulo tinham que imitar quem? Tinham que imitar quem? Paulo. Então eu tenho as pessoas que são o quê? Referência. Mas se ela tropeçar e cair, bom, naquilo que ele caiu, naquilo que ele tropeçou, Deus está fazendo o quê? Bom, se ele já não pode mais ser referência, ele caiu, ele morreu, ele tropeçou, Deus está fazendo de você agora a própria referência. O que você aprendeu de bom, continua fazendo. O que você aprendeu de bom, continue praticando. O que você aprendeu de bom, continue exercendo, mas não deixe sua fé esfriar. Não deixe sua fé estremecer. Ezequias, o que está acontecendo? Eu não mereço essas coisas não, poxa. Estou fazendo tudo certo.
Estou fazendo tudo correto, está tudo certinho. Eu não entendo não, Deus. Vem enfermidade. Aí, para nós concluirmos aqui, eu acredito que você entendeu até aqui. Lá no capítulo 38, de novo, de Isaías, onde nós começamos. Diz: naqueles dias, agora você sabe qual eram os dias de Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha a sua oração. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti? E em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Muitíssimo. Veja que ele não cobrou de Deus. Ele só falou: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti e com interesse de coração fiz o que era reto. Como quem diz: Senhor, se o que foi feito foi só necessário, era só para eu fazer aquilo, eu cumpri a minha missão. Mas lembra-te que eu andei diante do Senhor e fiz o que era reto. E depois ele vira o rosto para a parede, ainda na sequência, e chorou muitíssimo. Ali ele diz: eu andei, eu fiz. E agora ele vira o rosto e chora. Aí vem Deus e fala para ele o seguinte, fala a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Quando Ezequias faz a sua oração, dizendo: bom, se chegou o meu momento, só lembra que eu fiz o que era reto e eu busquei fazer o que era agradável. E chorou. Aí Isaías está saindo de dentro da sala, está lá no pátio. Deus fala: volta lá, Isaías. Diz a meu servo Ezequias, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eu imagino Isaías voltando, bate a porta, o servo de Ezequias abre. Isaías? Ô rei, Isaías está aqui. Ah, eu já sei, mas manda ele entrar. Pois não, Isaías. Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas. Ou seja, eu vi agora que você está disposto ao quê? A levantar. Eu vi que você está disposto. Então eu vou te acrescentar 15 anos. Para quem estava à beira da morte, ele recebeu mais 15 anos de vida. É benção ou não é benção? Sim ou não? Levantou do leito da morte. Estava morrendo. 15 anos. Amém. E o que mais, Senhor? O Senhor disse: vou te livrar do exército do rei da Síria. Ou seja, os inimigos que já estavam tramando novamente, Deus lhe daria o quê? Vitória. Entendam. Deus está sempre pronto a fazer. Sentença de morte é mudada quando nós decidimos mudar no nosso coração. Quando nós decidimos nos levantar. Muitas pessoas estão entregues à própria situação. Entregues. Muitas pessoas estão entregues, irmãos, à própria sorte. Ah, fazer o quê? Eu lembro-me de Pedro, que quando chegou foi visitando os santos que estavam em Listra. Ele entrou na casa de um homem de Deus chamado Enéas. Quando ele entra, o Enéas está lá deitado, paralítico. Deitado, há algum tempo já. O Pedro olha e fala assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, homem.
O Enéas levanta da cama como se nunca tivesse ficado paralítico. O Jesus Cristo te dá saúde. Levanta. Ele levantou, irmãos. Assim como Deus está falando comigo e com você hoje. Nós precisamos nos levantar. Levanta dessa tristeza. Levanta desse sentimentalismo, dessa decepção. Levanta desse conformismo. Levanta dessa desculpa. Levanta. Levanta, porque aí Deus vai ser com você. Levanta, porque aí Deus será contigo. Porque continua sendo maior o que está em você do que o que está no mundo. Levanta, porque aí o Senhor vai falar com você. Aí Deus vai entrar na causa. Deus vai fazer. Mas se nós não nos levantarmos, se as desculpas continuam te mantendo caído e prostrado, se a situação continua te mantendo para baixo, desanimado, se as circunstâncias continuam perturbando o seu pensamento, e você continua se sentindo vítima de uma situação, dizendo, poxa, eu não mereço essas coisas. Deus, por que tudo isso? Toda luta que se levanta contra mim, contra você, Deus está pronto a te dar vitória. Se você pediu a Deus vitória, se prepare para as batalhas. Esteja pronto. Deus, eu quero vencer em tal lugar. Tudo bem, você vai vencer, mas tem guerra. Deus, eu quero vencer nisso e nisso. Tudo bem, você vai vencer, mas tem luta. Deus, eu quero prosperar nisso e nisso. Sim, você vai prosperar, você vai vencer, mas tem batalha. Tem luta. E algumas delas parece que são maiores do que nós. E foi a que Ezequias enfrentou. Mas Deus enviou quantos anjos, gente? Quantos anjos? 1. E deu vitória a Ezequias. De quantos anjos o Senhor precisa para dar vitória a todos nós de uma vez só? Meu irmão, um anjo do Senhor vai fazer tremer todas as estruturas do inferno. Vai fazer, irmãos, vai sair dos inimigos o amparo e vai abalar os alicerces de todas as prisões. É tempo de libertação. É tempo de viver a cura do Senhor. De alcançar, mas vou lhe dizer, levanta-te. Levanta-te. Independente de qualquer que seja a sua situação, levanta. Se você não se levantar, Deus não pode fazer nada por você. Enquanto eu e você estivermos caídos e prostrados, e entregues a próprias circunstâncias, continuaremos sendo vítimas. Mas quando nós nos levantarmos, você levanta de um lado, irmão, Satanás cai do outro, em nome de Jesus. E aí você caminha, e de vítima, você passa a ser agora o vencedor na situação. Deus quer você caminhando por cima e não por baixo, sendo cabeça e não cauda. Digam graças a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Trouxe o seu pedido de oração? Tome nas mãos, por gentileza. Isso. Segure-o. Hoje eu entrego para você levar, porque na próxima sexta-feira é a prosperidade. A causa impossível da prosperidade. Pastor, eu escrevi aqui, o que eu escrevi é algo que aos meus olhos é impossível. Quem sabe impossível aos olhos da medicina? Impossível aos olhos dos homens? Impossível aos olhos das pessoas? Mas não é impossível ao Deus que te chamou. Não é impossível ao Deus, irmãos, que te elegeu. Pense bem. Pense bem. Um Deus que vem e nos liberta. Nos tira do pecado. Nos tira, irmãos, das garras de Satanás. Nos tira do poder da morte e do inferno.
nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, nos traz para o reino do Senhor. Será que esse Deus quer ver você perdendo? Será que esse Deus quer ver você sofrendo? Será que esse Deus não quer que você tenha vitória? Se fosse para eu e você sermos destruídos, Deus nos deixaria onde? Lá no Egito, onde nós estávamos. Se fosse para continuar sendo envergonhado, Deus nos deixaria debaixo do chicote de Faraó e do diabo, que era onde nós estávamos. Se fosse para continuar de cabeça baixa, andando sem uma expectativa, olhando para o alto e dizendo que a vida não vale a pena, do que vale a vida, do que adianta isso, do que adianta aquilo, Deus nos deixaria lá onde nós estávamos. Lá onde nós estávamos, Deus nos deixaria. Mas Deus teve todo o trabalho de tirar você daquele lugar. Te tirou do pecado, do domínio que a morte exercia sobre a sua vida, do domínio, irmãos, que o inimigo tinha sobre você, sobre as tuas ações. Porque das coisas que muitas vezes hoje olhamos para trás, nos envergonhamos, são delas que o Senhor nos livrou. Foi delas que o Senhor nos tirou. Alguns Deus tirou do leito da própria morte e trouxe para cá hoje, para a presença dele. E será que foi para que você fosse envergonhado? Para que o inimigo prevalecesse sobre você? Então para de ficar olhando para o céu e falando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Toda situação pela qual enfrentamos, Deus nos leva a ter vitória. Você quer uma resposta? Por que eu estou passando por essa luta? Para você vencer. Levanta. Por que eu estou passando por essa situação? Para você ter vitória, para alcançar sucesso. Levanta. Por que eu estou enfrentando isso e aquilo? Toda circunstância pela qual eu e você passamos nos fortalece, nos ajuda, nos faz prevalecer. Irmãos, eu não cheguei aqui sabendo tudo que hoje sei. Muitas coisas eu aprendo com vocês. É no momento que eu procuro ajudá-lo, no momento que eu tento, buscar uma resposta de Deus pela sua vida. É nesse instante que eu aprendo. Falo: meu Deus, olha aqui o que está acontecendo. Só que aí nesse aprendizado eu guardo isso, meu irmão. Eu guardo isso. Às vezes nós nos esquecemos. Deus dá uma vitória para a pessoa hoje, livra ela hoje, amanhã ela está voltando para o mesmo lugar. Ela está voltando para a mesma situação, fazendo o que ela disse ao Senhor Deus que ela não faria mais. Fazendo o que ela falou para Deus: Senhor, não, agora eu não faço mais. Ele falou: meu Deus, não, agora sim, o Senhor me livrou e me ajudou, agora eu não faço mais. Isso quer dizer o quê? Nós não aprendemos. Nós não aprendemos com a situação. E aí, se nós não aprendemos, a tendência é que ela se repita. Então lembre-se de algo. Se você está passando por algo muito difícil hoje, Deus não permitiu essa situação para te destruir, mas para te dar vitória, para te acrescentar em dias, para te livrar das mãos dos seus inimigos, para curar essa enfermidade, para trazer a você hoje a bênção que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Digam amém, gente.